Oi pessoal, sejam bem-vindos. Na continuidade das aulas da playlist de Álgebra Linear, nós vamos hoje, na aula 7 sobre sistemas lineares, falar sobre matriz linha reduzida à forma escada e, a partir daí, entender o método de Gauss-Jordan para a resolução de sistemas lineares, tá certo? Começando, nós chegamos a ver na última aula, dentre várias coisas, a definição de sistemas equivalentes. Dois sistemas lineares vão ser chamados de equivalentes quando eles possuírem o mesmo conjunto solução. Isso é importante por quê? Porque tem um teorema que garante que quando nós aplicamos um número finito de operações elementares nas equações de um sistema linear, ou então nas linhas de sua matriz aumentada, o sistema resultante, que vai estar associado a essa matriz aumentada reduzida, vai ser equivalente ao primeiro. Ou seja, qual que é a ideia por trás disso? Nós vamos aplicar operações elementares nas linhas da matriz aumentada de um sistema que às vezes é difícil de resolver, até que a matriz que nós obtivermos seja associada a um sistema de fácil resolução. Como esse sistema de fácil resolução vai ser equivalente ao primeiro, quer dizer que o conjunto solução desse sistema fácil de resolver vai ser exatamente o conjunto solução do sistema inicial que se queria resolver. E é inclusive nisso que se baseia o método de Gauss-Jordan, tá? Só relembrando, quais são as operações elementares que nós também já vimos na aula 6, que eu vou deixar inclusive um card aqui para quem tiver caído nessa aula direto, poder voltar e entender melhor as operações, tá? A primeira operação é a troca da posição entre duas linhas. Então, nós podemos trocar duas linhas de posição, então, trocar uma linha I e uma linha J de posição. E isso vai ser simbolizado no processo de resolução assim, ó, LI, setinha dupla, LJ, indicando que a linha I vai ser levada para o lugar da linha J e, consequentemente, a linha J é levada para o lugar da linha I. A outra operação é multiplicar uma linha qualquer por um escalar não nulo K. Então, eu posso trocar uma linha I qualquer por K vezes essa mesma linha I. Então, multiplicar cada um dos elementos da linha por um número não nulo K. E também substituir uma linha I por ela mesma adicionada a um múltiplo escalar de uma linha J. Ou seja, eu posso trocar uma linha LI por ela mesma somada com K vezes uma linha J. Então, a combinação dessas operações, realizada um número finito de vezes, vai levar a gente para um sistema que com certeza é equivalente ao primeiro. Só que nós vimos isso na última aula, fizemos inclusive a resolução de alguns exemplos, só que é importante criar um método para saber um passo a passo para seguir, para utilizar essas operações elementares de forma mais inteligente para alcançarmos nosso objetivo. Então a gente vai ver exatamente isso. Isso é o método de Gauss-Jordan, tá? É um método de resolução para sistemas lineares utilizando operações elementares. É chamado de método de Gauss-Jordan ou também de forma escalonada reduzida, porque a matriz que nós vamos querer obter a partir das operações elementares é chamada de escalonada reduzida. Beleza? Então, qual que é a definição de matriz escalonada reduzida? Uma matriz de ordem M por N é chamada de linha reduzida à forma escada ou simplesmente de escalonada reduzida se ela satisfizer 4 condições. A primeira delas, que eu chamei de A, é que o primeiro elemento não nulo de uma linha que não for nula, que é chamado de pivô, é sempre igual a 1. Então, o primeiro elemento não nulo de qualquer linha tem que ser igual a 1. E eu coloquei aqui um exemplo para ilustrar isso. Nessa matriz, percebam que o primeiro elemento dessa linha é igual a 1, e ele é o primeiro elemento não nulo. Na segunda linha, olha só, o primeiro elemento é 0, o segundo elemento é 1. Então, esse elemento aqui é o primeiro elemento não nulo dessa linha. Então, nas duas primeiras linhas, nós temos o primeiro elemento não nulo sempre igual a 1. Nas outras linhas aqui é tudo igual a 0, então não tenho que olhar para essa condição, tá? Então, isso tem que acontecer sempre. A segunda condição é que cada coluna que possui um pivô tem que ter todos os seus outros elementos iguais a 0. Então, por exemplo, aqui nós temos o pivô, que é o primeiro elemento não nulo e igual a 1, Todos os outros elementos dessa coluna são iguais a 0. Na segunda linha, nós temos esse pivô. E esse pivô está na segunda coluna.
Na coluna onde ele está, percebam que só ele é não nulo. Todos os outros elementos são iguais a zero. É isso que a condição B está dando para a gente. A condição C é que toda linha nula, ou seja, aquela linha que tem todos os seus elementos iguais a zero, tem que ocorrer abaixo das linhas que são não nulas. Exatamente o que acontece aqui, ó. Tá vendo? As duas últimas linhas são iguais a zero e elas estão, como a gente já comentou, nas últimas posições. Tá? A quarta e última condição é que o pivô sempre vai ocorrer à direita do pivô da linha anterior. Então, o pivô de uma linha tem que estar à direita do pivô da linha anterior. Nessa mesma matriz aqui, a gente consegue verificar isso, olha só. O pivô dessa linha, que está aqui, ó, ele está à direita do pivô da linha anterior, tá vendo? Se eu tivesse que ter um pivô para a terceira linha, ele obrigatoriamente teria que estar nesta posição aqui, ó. Por quê? Porque ele teria que estar à direita dos pivôs das linhas anteriores. E é exatamente essa condição D que vai indicar essa ideia aqui de forma escada, tá? Que a gente chama aqui na definição, olha só. Essa forma escada é exatamente por isso. Se cada pivô, que é o elemento não nulo, o primeiro elemento não nulo de cada linha, está à direita do pivô da linha anterior, quando nós formos associar aqui, ó, indicarmos percorrendo o caminho dos pivôs, nós vamos ter um formato escada. Olha só para essa primeira matriz, ó, percorrendo aqui os pivôs. Olha lá, apareceu um degrau aqui, tá vendo? De maneira geral, eu sempre vou ter aqui degraus aparecendo, formando essa ideia de uma matriz parecida com uma escada. Tá? Então, abaixo dos degraus dessa escadinha, tem que ser tudo igual a zero. Por quê? O primeiro elemento não nulo, antes dele tem que ser tudo zero. Aqui o primeiro elemento não nulo estaria aqui, antes dele tudo zero. Então nós conseguimos montar uma escadinha aqui, separando os elementos não nulos dos nulos aqui abaixo desses elementos. Tá? Aqui um exemplo disso, olha lá. Um monte de pivôs, ó, primeiro elemento não nulo, primeiro elemento não nulo, primeiro elemento não nulo. Esse 1 aqui, por exemplo, ó, e o 7 não são pivôs. Por quê? Porque eles são não nulos, mas não são os primeiros elementos não nulos. Né? O primeiro elemento não nulo da linha 3 é esse elemento aqui. Ó. Então, os outros da linha não precisam ser iguais a zero. A menos que eu tenha, por exemplo, se aparecesse um pivô aqui, ó, aí a coluna dele teria que ser igual a zero, com exceção dele. Percebam que todos os pivôs que nós temos, na coluna dele, todos os outros elementos são iguais a zero. Tá? Então, isso é uma matriz escalonada reduzida. Aqui eu coloquei alguns exemplos, olha só. Essa matriz aqui, só de olhar para ela, nós conseguimos perceber que ela não satisfaz duas das condições. O primeiro elemento não nulo dessa linha é 4. Então, ele já não é igual a 1. Logo, não satisfaz a primeira condição. Na segunda linha, o primeiro elemento não nulo é 1. Só que os elementos da coluna desse pivô não são todos iguais a zero. Olha só, o 2 tinha que ser zero. Então, essa matriz não está na forma escalonada reduzida, porque ela não satisfaz nenhuma dessas duas condições, nem a A e nem a E. Bastava uma, né, para não ser escalonada reduzida, mas nesse caso a gente indicou que ela não satisfaz duas delas. E essa aqui? Essa já está. Olha só, primeiro elemento não nulo de cada linha sempre igual a 1. Não tem linhas nulas, então não tem que olhar se está embaixo das outras. Na coluna de cada pivô, todos os outros elementos são iguais a zero, né? Então está tudo sendo satisfeito. Então essa matriz está na forma escalonada reduzida, porque ela atende todas as condições. Essa aqui, será que atende? Olha lá, primeiro elemento não nulo de cada linha, sempre igual a 1, correto. Se tem linha nula, está na parte de baixo. O que mais? Na coluna de cada pivô, todos os outros elementos são iguais a zero. Então todas as condições são satisfeitas. Então essa matriz também está na forma escalonada reduzida, tá certo? Por que é importante indicar isso aqui? Porque o método de Gauss-Jordan consiste em exatamente pegar a matriz aumentada de um sistema, às vezes chato de resolver, e fazer com que essa matriz fique na forma escalonada reduzida, porque isso permite resolver o sistema de forma direta ou muito próxima de uma forma direta, como nós vamos ver nos exemplos. Tá? Então, o uso do teorema que nós já apresentamos é que permite elaborar o método de Gauss. Que teorema é esse? Só relembrando, né? Que se eu aplicar o número finito de operações elementares nas equações do sistema ou nas linhas da sua matriz aumentada, o sistema resultante vai ser equivalente ao primeiro, ou seja, vai ter o mesmo conjunto solução. Então, ao resolver um sistema resultante de uma matriz escalonada reduzida,
eu garanto que o sistema é equivalente e ele vai ser mais fácil de resolver. Então eu resolvo o sistema mais fácil e sei que ele vai ter o mesmo conjunto de solução do sistema original, do sistema mais difícil. E é aí que consiste o método de Gauss, tá? Então, método de Gauss, elaborado por Gauss no início do século XIX e aperfeiçoado pelo Jordan, mas em meados, né, do século XIX, algumas décadas depois. Por isso recebe esse nome, tá bom? Então, o método de Gauss para sistemas lineares consiste em aplicar as operações elementares na matriz aumentada de um sistema até que ele fique na forma escalonada reduzida, permitindo que o sistema associado seja de resolução direta ou quase direta. Então, a ideia é exatamente essa. Eu vou ter um sistema linear, às vezes, complexo de resolver, bem trabalhoso. Eu pego a matriz aumentada desse sistema e aplico nela operações elementares até ela ficar na forma escalonada reduzida. Por isso que eu preciso saber o que é uma matriz escalonada reduzida. Quando eu chegar na matriz escalonada reduzida, eu associo essa nova matriz a um sistema e eu garanto que esse sistema é equivalente ao sistema original. Então, resolvo o sistema mais fácil e eu sei que a solução desse sistema mais fácil é exatamente a solução do sistema mais difícil, aquele inicial que eu queria resolver, tá certo? Então, a ideia vai ser como eu vou decidir, né, de que forma eu vou aplicar as operações elementares nas linhas da matriz aumentada para que ela fique na forma escalonada reduzida. Então, eu tenho que pensar em cada etapa qual operação elementar que eu vou fazer para que a matriz aumentada do sistema vá se tornando aos poucos, à medida que eu vou aplicando as operações elementares, numa matriz escalonada reduzida, tá? E aí, para ilustrar, nós vamos fazer com exemplos. Então, determinar a solução do seguinte sistema linear, esse SL aqui é sistema linear, pelo método de Gauss-Jordan. Então, esse sistema aqui, ó, a princípio mais chatinho de resolver, né? Então, o que a gente vai fazer? Pegamos o sistema e já indicamos a sua matriz aumentada, que é a matriz dos coeficientes das equações, tá? A matriz dos coeficientes. Do ladinho aqui nós colocamos a coluna dos termos independentes, ó, 0, 5 e 1, tá certo? Como eu encontrei essa matriz dos coeficientes? Os coeficientes das variáveis, ó, aqui é 1, aqui é menos 1 e aqui é 1. Por isso, 1, menos 1 e 1. 2, aqui não apareceu y, né? Então quer dizer que o coeficiente é 0, por isso esse 0 aqui. E menos 2 no y, que está aqui, ó. Depois, 1, 3 e 1 no z. 1, 3 e 1. E os termos independentes aqui. Também é comum colocar tracinho aqui. Aqui eu nem coloquei, mas quem quiser colocar, pode colocar. Ou uma barra, só para deixar claro qual que é a coluna dos termos independentes, qual é a matriz dos coeficientes. E aí a ideia agora é verificar como que eu faço a matriz que está aqui, que nós encontramos, a matriz aumentada, se tornar uma matriz escalonada reduzida. Percebam que aqui, ó, no primeiro elemento não nulo da primeira linha, já apareceu um pivô, e isso é muito bom. E qual que é a ideia do pivô? Ele vai ser utilizado para zerar os elementos que estão abaixo dele. Lembrem que os elementos que estão na coluna de um determinado pivô têm que ser todos iguais a zero. Essa é uma das condições para que a matriz esteja na forma escalonada reduzida. Então nós devemos pensar, qual operação elementar que nós podemos fazer para que esse menos 1 aqui se torne zero, e para que esse 1 aqui também se torne zero. Perceba que se eu somar esse 1 com esse menos 1, já dá zero, né? 1 menos 1 é zero. Isso significa fazer o quê? Pegar o elemento da linha 1 e somar com o elemento da linha 2. E isso já indica para a gente qual operação elementar que nós vamos fazer aqui. É a soma da linha 1 com a linha 2, que vai consistir em pegar cada elemento da linha 1 e somar com seu respectivo elemento da linha 2. Então, para começar, olha só, nós vamos trocar a linha 2 pela linha 1 somada com a linha 2. Exatamente porque a gente pensa, qual é a operação que eu devo fazer para esse elemento que está abaixo do pivô se tornar zero? Se eu somar o elemento da linha 1 com o elemento da linha 2, isso acontece. Então, é essa operação que eu vou considerar. Da mesma forma, qual a operação que nós podemos fazer para zerar esse elemento 1 aqui, ó? Tem várias formas de pensar. Posso pensar, por exemplo, se eu multiplicar a linha 1 por menos 1. Aí vou ter menos 1 vezes 1, que é menos 1. Aí se eu somar esse resultado, que é o menos 1, com esse elemento aqui, que é 1, eu vou ter menos 1 mais 1, que é 0. Então, zera também. Então, uma possibilidade é fazer a linha 3 receber menos a linha 1 somado com a linha 3. Ou seja, fazer menos cada elemento da linha 1
e somar o resultado com o elemento correspondente na linha 3. Então, olha só, para a linha 2, nós vamos trocar a linha 2, nós vamos trocar os elementos que estão nessa linha pelo resultado dessa operação aqui, ó, linha 1 somado com linha 2. Então, vai ficar linha 1 somado com linha 2. 1 somado com menos 1, é 0. Depois, 2 somado com 0, que é 2. 1 somado com 3, que é 4. E 0 somado com 5, que é 5. Então, nós vamos ter isso aqui, ó, 0, 2, 4 e 5. Então, esses elementos foram gerados a partir da soma dos elementos da linha 1 com respectivos elementos da linha 2, ok? E com a mesma ideia, nós vamos fazer isso para a linha 3. Nós vamos trocar esses elementos pelo resultado de menos o elemento da linha 1 somado com o elemento correspondente da linha 3. Então, vai ficar, ó, menos esse elemento, que vai dar menos 1, somado com o elemento da linha 3. Então, vai ficar menos 1 mais 1, que é 0. Por isso aqui apareceu 0. Depois, menos esse elemento aqui, que vai dar menos 2, somado com esse elemento aqui. Então, vai ficar menos 2, que é menos 4. Beleza? Depois, menos esse elemento, que é menos 1, somado com 1. Então, menos 1 mais 1, 0. Por isso apareceu o 0 aqui. Depois, menos esse elemento, vai ficar menos 0, somado com 1, que é o próprio 1. Ok? Então, olha que legal. Já zerou cada um dos elementos que estão aqui abaixo deste pivô. Aí nós vamos procurar o próximo pivô. Percebam que o próximo pivô deveria estar, né, nessa posição. Só que ele é igual a 2 aqui. E o pivô tem que ser igual a 1. Então, uma forma de fazer aqui ficar igual a 1 seria dividir essa linha aqui por 2, né? Por exemplo, ou o equivalente a multiplicar essa linha por meio. Meio da linha 2 vai gerar meio desse elemento, meio desse e meio desse. E aí vai fazer esse 2 se tornar 1. Então, tem que lembrar de fazer isso com todos os elementos daquela linha, né? Então, aqui eu vou pensar, qual operação elementar que eu posso fazer para o elemento que está aqui nessa posição se tornar um pivô, se tornar igual a 1? Se eu pegar o 2 e multiplicar por meio, isso acontece. Então, é essa operação que eu vou fazer. Então, eu vou repetir esses resultados, todos, né, da linha 1 e da linha 3, né? E vou só alterar os resultados da linha 2, porque eu estou multiplicando cada um deles por meio. 0 vezes meio é 0, 2 vezes meio é 1, 4 vezes meio é 2, e esse último elemento, ó, 5 vezes meio é 5 meios. Então fica assim, ok? Olha que interessante, já temos agora o pivô da segunda linha. O que precisa acontecer? Ele já é igual a 1, então eu preciso agora zerar os elementos dessa coluna, né? Então tem que zerar o menos 4 e tenho que zerar o 2, para ela ir ficando na forma escalonada reduzida. Então tem que pensar novamente. Qual a operação que eu posso fazer usando o pivô? O pivô é importante para isso aqui, armar jogada para zerar os elementos que me interessam. Mas quais operações elementares eu posso utilizar para fazer esse 2 virar 0 e esse menos 4 virar 0? Percebam que uma possibilidade é, se eu fizer 4 vezes a linha 2 e somar com a linha 3, vai zerar, porque vai ficar 4 vezes 1, 4, 4 menos 4, 0. E também posso fazer menos 2 vezes a linha 2, porque aqui é 1, se eu multiplicar por menos 2, fica menos 2. E se eu somar com esse cara aqui, ó, menos 2 mais 2 é 0. Então, quais são as operações elementares que a gente pode fazer na linha 1 e na linha 3 para que esses elementos da coluna do pivô fiquem zerados? Nós podemos fazer a linha 1 receber menos 2 vezes a linha 2 mais a linha 1 e podemos fazer que a linha 3 receba 4 vezes a linha 1 mais a linha 3, tá? Então, olha só, menos 2 vezes a linha 2 mais a linha 1. Então, vamos lá, ó. Menos 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Então, não alterou o pivô, tá vendo? Nem pode. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 2, 0, que é o que está aqui, ó. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3, que está aqui. Menos 2 vezes 5 meios dá menos 5. Menos 5 mais 0, menos 5. Então, encontramos essa linha. Agora, para a linha 3, aplicando essa regrinha, ó, 4 vezes os elementos da linha 1 mais a linha 3. 4 vezes 0, 0, mais 0, 0, não alterou. 4 vezes 1, 4, menos 4, 0, olha lá. 4 vezes 2, 8, 8 mais 0, 8. E 4 vezes 5 meios vai dar 10, 10 mais 1, 11, que está aqui, ó. Ok? Aí nós passamos para a próxima linha. Essa coluna desse pivô, o pivô da segunda linha, já zerou os elementos, ó.
Aí nós vamos para a terceira linha. Olha só, apareceu o 8. 8 não é um pivô, porque ele não é igual a 1. Então a gente pode pensar qual operação elementar deve ser feita aqui para que o 8 vire 1. Com o mesmo raciocínio da outra etapa, dessa etapa aqui, ó, basta multiplicar essa linha por 1/8. 1/8 vezes 8 vai dar 1. Então a gente vai aplicar essa regra para todos os elementos dessa linha. Fazendo isso, nós repetimos as duas primeiras linhas e a linha 3 vai ser trocada por 1 aqui, porque 8 vezes 1/8 dá 1. E aqui no lugar do 11 fica 11/8, né? Então está aqui, ó, fica esse resultado. Quase já deixamos a matriz na forma escalonada reduzida. Esse pivô, que é o pivô da terceira linha, né? Já é um pivô porque está igual a 1. Nós precisamos zerar os elementos que estão nessa coluna, na coluna do pivô. Então precisamos novamente pensar quais operações podemos fazer utilizando o pivô para zerar o 2 e para zerar o menos 3. Uma forma de fazer isso, ó, é multiplicar a linha 3 por menos 2 e somar com a linha 2 e colocar isso no lugar da linha 2. Observe que se eu pegar menos 2 vezes a linha do pivô e somar com a linha 2, isso vai dar 0. Então, esse elemento vai ser trocado por 0. Então, essa regra a gente pode utilizar aqui na linha 2. E na linha 1, para zerar esse elemento? Agora ficou fácil, né? O que eu preciso fazer para somar com menos 3 para o resultado dar 0? 3. Então, eu faço a linha 3 ser multiplicada por 3, porque aí 3 vezes 1 é 3, 3 menos 3, 0. Então, a gente pode fazer a linha 1 ser trocada por 3 vezes a linha 3, somada com a linha 1. Então, a última linha se mantém e nós trocamos as outras duas pelos resultados das operações. Ó. A linha 2, menos 2L3 mais L2. Então, menos 2 vezes 0, 0, mais 0, 0. Não alterou aqui, ó. Menos 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Também não alterou. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 2, 0, que era o que a gente queria. Agora aqui, menos 2 vezes 11/8, até coloquei aqui para ficar fácil, que aparece frações, né? Menos 2 vezes 11/8, mais o elemento da linha 2, que é 5/2. Menos 2 vezes 11/8, simplificando o 8 com 2, dá menos 11/4. Aí eu coloquei os 5/2 com o denominador 4 também, para ficar mais fácil de somar, que é reduzir ao mesmo denominador, né? 5/2 é a mesma coisa de 10/4. Então fica menos 11/4 mais 10/4. Soma de frações com o mesmo denominador, a gente conserva, né? Faz só menos 11 mais 10, que é menos 1. Por isso que aqui aparece o menos 1/4, tá? Depois, para a linha 1, 3 vezes L3 mais linha 1. Então, 3 vezes 0, 0, mais 1, 1, repetiu. 3 vezes 0, 0, mais 0, 0, também repetiu aqui, olha lá. 3 vezes 1, 3, menos 3, 0, que está aqui. E como que apareceu menos 7/8? É só aplicar essa regra para esse outro elemento. Ó. Vai ficar 3 vezes 11/8, somado com o elemento da linha 1, que é o menos 5. 3 vezes 11/8 dá 33/8. Aí eu escrevi o menos 5 como uma fração de denominador 8, multiplicando o 5 e 1, né, que é o denominador aqui, por 8. Percebam que menos 40/8 é exatamente igual a menos 5, né? Aí eu tenho aqui subtração de frações com o mesmo denominador, vai ficar só 33 menos 44, que é menos 7/8. Por isso, esse resultado aqui. Ó. Agora, observem que a matriz que nós encontramos ficou na forma escalonada reduzida. Olha lá. Pivô sempre igual a 1, coluna que tem o pivô, todos os outros elementos iguais a 0. Não tem linha nula para a gente se preocupar, né? Então, já ficou na forma reduzida. Aí, qual que é a ideia do método de Gauss-Jordan? Eu sei que o sistema associado a esta matriz obtida só com operações elementares é equivalente ao primeiro sistema que nós queríamos resolver. Então, quando eu resolver o sistema associado a essa matriz aqui, que vai ser mais fácil, a solução daqui vai ser a solução do sistema original. E essa solução aqui já está pronta, né? Porque olha só, aqui é a coluna do x, aqui é a coluna do y, aqui é a coluna do z. Então, o que significa apenas um x mais 0y mais 0z, ou seja, somente o x, igual a quanto? Lembra que a última coluna é dos termos independentes. Então vai ficar só x igual a menos 7/8. Na segunda, olha só tem um coeficiente para o y, então vai ficar 1y igual a menos 1/4. Na terceira, só temos o coeficiente do z, então 1z igual a 11/8. Então isso já nos dá a solução desse sistema, o valor do x, o valor do y e o valor do z. Então, esta aqui já é a solução do sistema original.
tá? Porque eu sei que a solução do sistema associado a essa matriz é equivalente ao do sistema original. Então, a solução do original é exatamente a solução que nós encontramos aqui. Se eu quisesse no formato de conjunto-solução, seria apresentar um conjunto onde o elemento que está nesse conjunto é exatamente o trio ordenado, onde a primeira variável x vai ter o seu valor aqui, a segunda o y e a terceira o z. Então, é o trio ordenado menos 7 oitavos, x, menos 1 quarto, y, 11 oitavos, o z. Beleza? Então, fechou aqui a resolução desse sistema. Esse é o método de Gauss. Ir aplicando operações elementares até chegar numa matriz na forma escalonada reduzida, que vai ser resolvido de forma direta, como já foi esse aqui, ou de forma quase direta. Agora, para ilustrar mais uma vez a aplicação do método, nós vamos resolver este sistema aqui. Ó. Temos só duas variáveis, x e y, só que temos 4 equações. Então, primeira coisa, como a gente já viu, colocamos a matriz aumentada desse sistema. Então, pegamos aqui os coeficientes, os termos independentes e indicamos aqui. Agora, o objetivo é deixar essa matriz na forma escalonada reduzida. Percebam que o primeiro elemento aqui, 2, não é o pivô, porque ele não é igual a 1. A gente poderia dividir essa linha por 2, é uma forma de pensar também. Só que é mais fácil, como as outras linhas aqui, ó, duas delas já têm o elemento igual a 1, é muito melhor, para não aparecer fração aqui, né? É muito melhor só trocar a linha 1 com a linha 2 de posição, que aí já vai aparecer 1 no primeiro elemento da primeira linha. Olha lá, troquei a linha 1 com a linha 2, quer dizer, essa linha vai passar aqui para baixo e essa linha vai passar para cima. Então, ficou essa matriz aqui. Agora, temos o pivô aqui ó, da primeira linha, é igual a 1. Então, o que precisa acontecer? O 2 tem que virar 0, o 1 tem que virar 0 e o 4 também tem que virar 0. Aí é aquela história. Quais operações elementares eu tenho que aplicar em cada uma dessas linhas para esses elementos aqui se tornarem 0? Essas operações elementares eu vou aplicar para todos os elementos das linhas, tá? Então, como que eu faço o 2 virar 0? Uma possibilidade é fazer menos 2 vezes o pivô, para ficar menos 2, somado com o 2. Isso significa o quê? Menos 2 vezes a linha 1, somado com a linha 2. Concorda? Então, eu posso fazer a linha 2, receber menos 2 vezes a linha 1, mais a linha 2, hoje utilizando os elementos dessa matriz, né? Como que eu faço zerar o 1? O 1 pode ser menos a linha 1 somado com a linha 3. Olha lá, menos 1 mais 1 dá 0. Então, menos a linha 1 mais a linha 3. E como que eu faço o 4 se tornar 0? Basta eu multiplicar o pivô aqui ó, por menos 4, que vai dar menos 4 como resultado, e somar com a linha 4. Então, a linha 4 pode ser trocada por menos 4 vezes a linha 1 mais a linha 4. Fazendo isso, olha só para ilustrar, menos 2 vezes linha 1 mais a linha 2 no lugar da linha 2. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 2, 0. Menos 2 vezes 4, menos 8. Beleza? Menos 8 menos 1, que é o elemento aqui da linha 2, dá menos 9. Por isso apareceu menos 9 aqui. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 mais 3, dá menos 1. Ok? Na linha 3, ó, menos linha 1 mais a linha 3. Então, menos 1 mais 1 dá 0, está aqui. Menos 4, quando eu multiplicar por menos 1, né? Somado com menos 5, dá menos 9, que está aqui. E menos 2, somado com 1, dá menos 1. Então, chegamos neste resultado. Para a linha 4, menos 4 é linha 1 mais linha 4, ó, menos 4 vezes 1, menos 4, mais 4, 0. Menos 4 vezes 4, menos 16, mais 16, 0. Menos 4 vezes 2, menos 8, mais 8, 0. Olha lá, apareceu uma linha de zeros e já está na parte de baixo da matriz, que é uma daquelas condições. Percebam que duas linhas aqui são iguais. Isso quer dizer que uma delas pode ser eliminada como operação elementar simples. Então, nós vamos fazer aqui de duas formas. Primeiro, o menos 9 tem que ser o pivô, tem que se tornar o pivô, então tem que virar 1. Tá certo? E, além disso, nós vamos utilizar isso para zerar aqui embaixo. Ó. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode começar multiplicando essa linha, a linha 2, por menos 1 nono, para o menos 9 se tornar 1 e ser de fato o pivô. Ao mesmo tempo, para zerar esse menos 9 aqui de baixo, ó, a gente pode fazer menos a linha 2, porque aqui vai ficar 9, somado com a linha 3. Então, vai ficar 9 menos 9, que é 0. Então, menos a linha 2 mais a linha 3. Quando eu multiplicar a linha 2 por menos 1 nono, aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 1 nono, correto? Porque menos 1 vezes menos 1 nono é 1 nono. Por isso que aqui eu vou ter 1 e 1 nono.
Quando eu fizer linha 2, menos linha 2 mais a linha 3, zera tudo, ó, porque menos 0 mais 0, 0. Menos 9 é 9. Menos 9, 0. Menos 1 é 1. 1 menos 1 é 0. Então ficamos aqui, ó. Percebam que agora apareceu o pivô da linha 2, duas linhas nulas, só falta que o elemento dessa coluna, que não é o pivô, se torne 0, já que os outros dois elementos são 0, né? Então tem que pensar, qual operação elementar eu faço com 1 para zerar o 4. Se eu fizer menos 4 vezes a linha que tem esse elemento, né? Somado com a linha 2, zero. Então a operação elementar aqui é menos 4L2 mais a linha 1. Então nós repetimos todas as outras e só trocamos o resultado aqui dessa operação para a linha 1. Então vai ficar menos 4 vezes 0, 0, mais 1, 1. Manteve, ó. Menos 4 vezes 1, menos 4. Mais 4, 0. E menos 4 vezes 1 nono dá menos 4 nonos. Menos 4 nonos mais 2, fazendo as continhas, vai dar 14 nonos. E aí nós chegamos na solução do sistema, porque olha só, essa matriz ficou na forma escalonada reduzida, aí nós vamos associar com um sistema facinho de resolver. Olha só, aqui nós vamos ter x, lembrando que a última coluna é dos termos independentes, então aqui ó, x, 1x igual a 14 nonos. E aqui, 1y igual a 1 nono. Então, o x é 14 nonos e o y é igual a 1 nono. Tá? Na forma de conjunto de solução, é o par ordenado 14 nonos, 1 nono, o valor de x e o valor de y. Fechou? Aí aqui vou fazer uma observação interessante. Duas dessas linhas foram zeradas. Olha só, tinha um monte de linhas, 4 linhas, e duas delas foram zeradas. O que vai significar isso? Vou colocar aqui no próximo slide. Nós vimos que a forma da matriz escalonada reduzida deste sistema é essa aqui. Isso significou, né, que duas das linhas desse sistema foram zeradas, as duas últimas linhas foram zeradas. O que isso significa na prática? Que essas duas últimas linhas são redundantes, elas já são múltiplos das linhas que já existem, então elas não fazem diferença no sistema. Tá? Então a gente pode desconsiderar essas duas equações e ficar apenas com as duas primeiras. O que quer dizer que esse sistema de 4 equações, na realidade, é esse sistema de duas equações, porque as outras duas não fazem diferença, já que aqui as linhas foram zeradas. Tá certo? Agora nós vamos determinar a solução deste outro sistema aqui. Para começar, o que a gente faz? Montamos a matriz aumentada do sistema, lembrando que a última coluna é a coluna dos termos independentes. E a partir da matriz aumentada, temos que encontrar a forma escalonada reduzida. O primeiro elemento aqui já é o pivô, tá vendo? Então nós precisamos zerar o de baixo. Então basta fazer menos a linha 1 somado com a linha 2. Então vai ficar menos 1 mais 1, 0. Então o elemento da linha 2 vai ser 0. Menos 2 mais 3 dá 1. Então o próximo elemento é 1, que já vai ser o pivô. Menos 1 vai ser menos 2. Menos 1 mais 2 vai ser 1. E menos 1 mais 3 vai ser 2. Então essa linha aqui vai ser repetida e os elementos que estão na linha 2 vão ser trocados pelos resultados a partir dessa operação, que são esses aqui que a gente acabou de fazer. Aí encontramos o pivô da segunda linha, já que é igual a 1. Precisamos fazer o que agora? Zerar o 2, que é o outro elemento da coluna desse pivô. Lembra que a coluna que tem pivô, só o pivô que não é nulo. Todos os outros elementos têm que ser nulos. Como a gente faz por esse menos 1 e esse 2 zerarem o 2? Basta fazer a linha 1 ser trocada por menos 2 vezes a linha 2 mais a linha 1. Por quê? Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Mais 2, 0. Então basta seguir esta regra aqui, fazendo menos 2 vezes o elemento da linha 2 somado com o correspondente da linha 1. Então nós vamos encontrar este resultado aqui. Ó. Como que cada resultado da linha 1 foi encontrado? Seguindo essa regra, como já comentado, né? Menos 2 vezes 0, 0, mais 1, 1, está aqui, ó. Menos 2 vezes 1, menos 2 mais 2, 0, que era o nosso objetivo. Menos 2 vezes menos 2 dá 4, 4 mais 1, 5, por isso aqui o 5. Por que apareceu menos 1 aqui? Porque menos 2 vezes 1 é menos 2 mais 1 é menos 1. E como que aqui apareceu menos 3? Porque menos 2 vezes 2 é menos 4 mais 1, menos 3. Então essa aqui vai ser o resultado da primeira linha.
já ficou no formato de matriz escalonada reduzida, tá vendo? Olha lá, primeiro elemento não nulo de cada linha é igual a 1, a coluna de cada pivô tem todos os outros elementos iguais a 0, não tem linhas nulas para a gente se preocupar, então essa aqui já é a matriz da forma escalonada reduzida. Aí vamos observar o seguinte, esta coluna é dos coeficientes da variável x, né? Essa coluna dos coeficientes da variável y, e aqui nós temos o pivô na coluna dos coeficientes da variável x. Aqui na coluna dos coeficientes da variável y, nós também temos um pivô. Percebam que nas outras colunas não aparecem pivô, porque são só duas colunas e os primeiros elementos não nulos são esses aqui, né? Então, na prática, significa que as colunas da matriz escalonada reduzida que não apresentam pivôs são as relativas às variáveis z e t, correto? Então, aqui eu tenho um pivô na coluna dos coeficientes de x, aqui eu tenho um pivô na coluna dos elementos de y. Para os outros dois, para as outras duas variáveis, nós não temos pivô. Por isso que essas variáveis são chamadas de livres, variáveis livres, porque elas vão poder assumir quaisquer valores arbitrários, tá? Então, as variáveis que não tiverem pivô em suas colunas serão as variáveis livres. E é muito comum, nesses casos, nós representarmos essas variáveis a partir de outras indicações. Por exemplo, aqui eu escolhi z igual a alfa e t igual a beta, sendo o alfa e beta números reais quaisquer, para deixar claro que são variáveis livres. A gente pode assumir quaisquer valores para essas duas variáveis. A partir disso, a gente reinterpreta o sistema a partir da matriz escalonada reduzida que foi determinada. Nós vamos obter o que? Olha só, x mais 5z menos t igual a menos 3. E vamos obter y menos 2z mais t igual a 2, que é este sisteminha aqui. Como o alfa e o beta são as variáveis livres, já estão determinados porque representam quaisquer números reais, basta determinar o x e o y. Para isso, significa isolar cada uma dessas variáveis nas suas respectivas equações. Fazendo isso, olha só, o x vai ser menos 3 menos 5 alfa mais beta, e o y vai ser 2 mais 2 alfa menos beta, que é o que está aqui, ó. As outras duas a gente já conhece, são z igual a alfa e o t igual a beta. Então percebam que as variáveis, as incógnitas que não são livres, elas dependem daquelas que são livres, né? O x e o y dependem do alfa e do beta, né? Que são o z e o t. Então esta aqui é a solução do sistema. Neste caso, observe que nós não temos um valor específico para cada uma das variáveis. Elas vão poder assumir infinitos valores à medida que eu posso substituir o alfa por infinitos valores e o beta também. Se eu quisesse dar a resposta como um conjunto solução, seria o conjunto solução formado por uma quadra ordenada x, y, z, t, onde cada uma delas é dada pela representação que nós indicamos aqui, ó. Então seria, olha lá, o x, o y, o z, que é o alfa, e o beta, que é o t. Com alfa e beta, quaisquer números reais. Então esse aqui seria o formato de conjunto solução deste sistema linear. Nós vimos que a solução deste sistema linear é dado por esse conjunto solução, né? O x, o y, o z, que é o alfa, e o t, que é beta. Isso significa que esse sistema possui infinitas soluções à medida que eu vou atribuindo valores específicos para essas variáveis livres. Como elas podem assumir infinitos valores, eu vou ter infinitas soluções. E eu coloquei aqui alguns exemplos só para deixar isso claro. Então, se o alfa e o beta forem ambos iguais a zero, eu escolhi colocar esses dois valores para as variáveis livres, o x vai ser menos 3, menos 5 vezes alfa mais beta, né? Que vai dar simplesmente menos 3. O y é 2 mais 2 alfa menos beta, que vai dar 2 quando eu trocar o alfa e o beta por zero. Então, eu vou ter menos 3 para o x, 2 para o y, e tanto o alfa quanto o beta, que são as últimas duas coordenadas, 0 e 0. Então, essa aqui é uma solução deste sistema. Se eu quiser trocar o alfa por 1 e o beta por 0, também posso, é uma outra possibilidade. Então, vai ficar x igual a menos 3, menos 5 vezes alfa, que é 1, mais beta, que é 0, isso vai dar menos 8. E o y, 2 mais 2 vezes alfa menos beta. O resultado vai ser 4.
Então nós vamos ter x igual a menos 8, y igual a 4, z, que é o alfa, igual a 1, t, que é o beta, igual a 0. Então tem uma outra solução. Se eu pegar agora invertido, o alfa é 0 e o beta é 1. Então x menos 3, menos 5 vezes 0, mais 1. Isso vai dar menos 2. O y vai ser 2 mais 2 vezes 0, menos 1, que vai ter como resultado 1. Então a solução vai ser menos 2, 1, 0 e 1. Para finalizar, se eu pegar alfa igual a 2, beta igual a menos 1, o x vai ser menos 3, menos 5 vezes 2, menos 1, que dá menos 14. E o y, 2 mais 2 vezes 2, mais 1. Por quê? Porque o y é 2 mais 2 vezes alfa menos beta. Como beta é menos 1, fica menos menos 1, que é mais 1. O resultado aqui é 2, aqui é 4, então 2 mais 4, 6, mais 1, 7. Então nós vamos ter essa quadra ordenada de valores aqui como essa outra solução deste sistema. Se eu continuasse substituindo valores para alfa e para beta, eu continuaria encontrando aqui novas soluções para este sistema. Então percebam que de fato a gente vai ter infinitas soluções. O conjunto solução dessa forma nos dá um gerador infinito de soluções, tá certo? Bom pessoal, esse foi o método de Gauss-Jordan e a forma de encontrar a matriz escalonada reduzida para resolvermos um sistema linear. Espero que tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo.